Vamos lá. Regras para a determinação do número de oxidação. Essas regras vão ter muito a ver com a posição do elemento na tabela periódica, tá? A primeira regra é em relação aos elementos do grupo 1 da tabela, tá? Elementos do grupo 1. Então, vou colocar aqui. Grupo 1. Todos os elementos do grupo 1 da tabela periódica vão ter o número de oxidação mais 1. Por que, professor, que vai ser mais 1? Porque todos do grupo 1 têm uma tendência de perder um elétron. Se ele perde o elétron, ele fica com a carga mais 1. NOx mais 1. Todos os elementos do grupo 2, todos os elementos do grupo 2 da tabela periódica vão ter um número de oxidação, um NOx mais 2, certo? Por quê? Pela mesma razão do grupo 1. No grupo 1 perde um elétron, grupo 2 perde 2 elétrons, fica com um NOx mais 2. Terceira regra, alumínio. Alumínio. O alumínio, pessoal, ele tem um número de oxidação mais 3, tá? Sempre o alumínio vai ter um número de oxidação mais 3, certo? Quarta regra, em relação aos elementos zinco. Que Z horroroso que eu fiz aqui, meu Deus do céu. Zinco e cádmio. Zinco e cádmio, pessoal, terão um NOx mais 2. Vou fazer um 2 mais bonito aqui. NOx mais 2. Certo? Quinta regra, em relação ao hidrogênio. O hidrogênio ele vai poder ter dois números de oxidação diferentes, tá? Detalhe aí importante. Dois números de oxidação diferentes. Quando o hidrogênio está ligado a um elemento que é mais eletronegativo que ele, por exemplo, um A metal, ele vai perder o elétron, tá? Quando ele está ligado num A metal, se ele perder o elétron, pelo mesmo motivo lá no grupo 1, né? Ele vai ter um número de oxidação que é mais 1. NOx mais 1. Se o hidrogênio estiver ligado em um metal ou um elemento que é menos eletronegativo que ele vai ficar com o elétron dele, né? Então o número de oxidação dele vai ser menos 1, tá? Vai ser menos 1, certo? Vamos lá, próxima regra. O oxigênio. O oxigênio é outro que pode ter diferentes números de oxidação, tá? O oxigênio ele pode ter 3 números de oxidação diferentes. Na grande maioria das vezes, o número de oxidação do oxigênio vai ser menos 2. A gente sabe que ele tem 6 elétrons de valência, tem sempre uma tendência de ganhar mais 2 elétrons, ganhando mais 2 elétrons, a carga dele fica menos 2, certo? Então, na grande maioria das vezes é menos 2. Quando o oxigênio estiver formando um peróxido, tá? Um peróxido, aí o número de oxidação dele vai ser menos 1, tá? E no caso de um superóxido, que é uma coisa muito mais rara ainda, ele vai ter um número de oxidação menos 1,5. Ah, professor, menos 1,5? Como assim? Ele perdeu meio elétron? Pode acontecer, né? A gente ter essa questão do número de oxidação fracionário. Nunca para um átomo, né? A gente vai ver um número de oxidação fracionário, mas dentro de uma molécula a gente pode ver isso daí acontecendo. Beleza? Então, o oxigênio, né, maioria das vezes vai ser NOx menos 2. Quando estiver em peróxido,
em peróxido, o NOx é menos 1. Quando estiver em superóxidos, número de oxidação menos 1,5. Próxima regra. Elementos dos grupos 15, 16 e 17. Esses elementos vão ter números de oxidação respectivamente menos 3, menos 2 e menos 1, desde que eles sejam o elemento mais eletronegativo da ligação, tá? Da molécula. Quando for o elemento mais eletronegativo, vai ser esse número de oxidação aí, certo? Professor, e quando ele não for o elemento mais eletronegativo, e aí? E aí, como é que eu faço? Aí a gente faz a determinação a partir dos números de oxidação que a gente já conhece, tá certo? Vamos adicionar aqui mais uma página. Vamos lá. Elementos que estão em substâncias simples. Substâncias simples. Elementos que estão em substâncias simples sempre vão ter o número de oxidação 0. Tá? 0. O que é uma substância simples, professor? Não lembro mais o que é uma substância simples. O que é uma substância simples? Pessoal, substância simples é aquela substância que só tem um tipo de átomo, tá? Então, se só tem um tipo de átomo, é uma substância simples. Por exemplo, o gás oxigênio, O2, o ferro puro, Fe, né? O gás nitrogênio, N2, todas substâncias simples, número de oxidação vai ser 0. Em relação ao número de oxidação em uma molécula, em um composto iônico ou em um íon, tá? Lembre sempre que a soma do NOx, dos números de oxidação de todos os elementos ali que formam uma molécula, né, um composto que está neutro, a soma do NOx vai ser 0, tá? Isso em um composto neutro, sem carga. Composto neutro. Agora, se tratar de um íon, se a gente tiver um íon, aí essa soma do NOx vai ser igual à carga do íon. Essa soma vai ser igual à carga do íon. E essa regrinha aqui, né, ela vai ser essencial aí nos exercícios que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos fazer aqui agora alguns exercícios. Eu vou colocar aqui algumas moléculas, tá bom? H3PO4. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. HCN. O que mais? SO2. E Al2SO4, sulfato de alumínio. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para calcular o número de oxidação de um átomo, né, que a gente não conhece, o número de oxidação, com base nos que a gente conhece. Isso é muito comum de ser cobrado em questão. Nesse primeiro aqui, vamos determinar o número de oxidação de todo mundo que está aqui, tá? Lembrando das regrinhas que a gente já estudou, certo? E lembrando disso aqui também, ó, essa questão aqui das somas, tá? Primeiro, no H3PO4, vamos lembrar, hidrogênio. O hidrogênio, tá? Quando está ligado em elementos que são mais eletronegativos do que ele, o número de oxidação sempre vai ser mais 1. O fósforo, a gente viu a regra por fósforo? Vimos a regra lá para o fósforo, né, que ele pode, como ele é do grupo 15, né, ele tem uma tendência lá de ser menos 3. Mas isso só vai acontecer quando
quando ele for o elemento mais eletronegativo. E nesse caso aqui ele não é o elemento mais eletronegativo. Quem é? É o oxigênio. O oxigênio a gente sabe que na grande maioria das vezes ele vai ter um número de oxidação que é -2. Ah, professor, e agora? E o fósforo? E agora o que eu faço para determinar o fósforo? Vamos lá. Eu vou chamar esse número de oxidação aqui de X. Tá? X. E aí a gente vai lembrar dessa regrinha aqui, ó. Tá? Dessa regra aqui, ó. Deixa eu circular bem feio aqui. Dessa regra aqui. Que a soma do número de oxidação é 0 se o composto for neutro. Então eu vou somar esses números de oxidação, multiplicar pela quantidade de cada átomo que eu tenho aqui, e igualar tudo a 0. Então a gente tem aqui, ó, 3 hidrogênios. Então eu vou colocar assim: 3 vezes 1, ou 3 vezes mais 1, mais fósforo X, mais 4 vezes menos 2. 4 vezes... peraí, deixa eu fazer aqui. 4 vezes menos 2. Tudo isso é igual a 0. E aí a gente vai resolver esse x aqui igual resolve a equaçãozinha do primeiro grau, tá? 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes menos 2 dá menos 8, 3 mais menos 8 vai dar menos 5, jogo o 5 para o outro lado positivo, o x aqui é igual a mais 5. Eita, professor, fez muito rápido aí, bugou minha mente. Vamos fazer devagarzinho aqui para você entender. Vamos lá. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então vai ficar 3 mais menos 8 mais x igual a 0. 3 mais com menos dá menos. 3 menos 8 dá menos 5. Eu jogo menos 5 para o outro lado, fica mais 5. Então x igual a mais 5. Vamos lá agora para o HCN. Como que a gente faz para determinar do HCN? Pessoal, nessa situação aqui, a gente tem o seguinte. O hidrogênio sempre vai ser mais 1, tá? Sempre vai ser mais 1. Como que é essa molécula aqui do HCN? Ela é assim, né? H, C, tripla, N. Essa ligação tripla aqui está dizendo que tem 3 elétrons sendo compartilhados com o nitrogênio. Como o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o carbono, o nitrogênio vai acabar levando esses 3 elétrons aqui do carbono. Então o número de oxidação do nitrogênio é menos 3, tá? Menos 3. Eita, professor, e agora? E agora do carbono? A gente pode chamar de X, né? Mas dava para descobrir, mas vou chamar aqui de X. Vou chamar aqui de X. 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 1 mais X menos 3 igual a 0. 1 menos 3 dá menos 2, jogo menos 2 para o outro lado positivo, vai ficar x igual a mais 2. Ok? Vamos lá para o SO2 agora. SO2, ó. O oxigênio sempre vai ser menos 2, vamos lembrar? Menos 2. O enxofre aqui eu vou chamar de x. E aí a gente fica assim, ó. X mais 2 vezes menos 2 igual a 0. Vou botar a igualdade aqui embaixo, senão não vai dar certo. Igual a 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Jogo menos 2 para o outro lado positivo. X igual a mais 4. E esse último agora. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Vamos lá. Deixa eu selecionar esse aqui. E vou jogar ele lá na outra página, tá bom? Meu Deus, como é que seleciona? Como é que copia? Ctrl C. Vou jogar ele lá na outra página. Vamos lá. Bora lembrar aqui das nossas regrinhas. Alumínio
alumínio sempre é mais 3. Oxigênio sempre é menos 2. E o enxofre aqui a gente não sabe, vou chamar de X. Como que vai ficar essa nossa gloriosa equação do primeiro grau? Vai ficar 2 vezes 3, mais 3, né? Que tem 2 alumínios, mais X. Na verdade, 3x, porque eu tenho um 3 que está aqui, ó, esse 3 multiplica tudo que está lá dentro, tá? Multiplica tudo que está lá dentro. Então, 3x mais oxigênio aqui, ó, tem 4 dentro do parênteses, só que eu tenho 3 multiplicando aqui fora, então é 12. 12 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. Tudo isso igual a 0, tá? 2 vezes 3 dá mais 6, mais 3x, mais 12 vezes menos 2 vai dar menos 24. Juntando os termos semelhantes aqui, ó, mais 6 menos 24 vai dar menos 18. Igualar aqui a 0. Então vai ficar 3x menos 18 igual a 0. Agora, jogo menos 18 para lá. 3x igual a 18. Jogo 3 dividindo. X igual a 18 sobre 3. X igual a 6 mais 6. Então esse é o número de oxidação do danado do enxofre. Esse bicho aqui deu trabalho. Mas 6. E se eu somar tudo isso aqui, vai dar 0. Tá bom? Então, pessoal, espero que você tenha entendido aí como que é feito o cálculo do número de oxidação, certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. E se você tem alguma dúvida em relação ao que foi visto aí, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Não esquece de deixar aquele like, compartilhar essa videoaula com seus amigos e tchau, tchau, até a próxima. Valeu!